Na terceira parte do nosso conteúdo sobre infecções intestinais, abordaremos as principais bactérias gram-positivas relacionadas. Começando então pela espécie Listeria monocytogenes, que é uma bactéria que tem a forma de bacilo e apresenta uma característica biológica bastante importante por ser capaz de se multiplicar em temperaturas de refrigeração, como por exemplo 4 graus. Essa bactéria tem uma forte correlação com contaminação de laticínios que não passam por tratamento térmico, como por exemplo leite não pasteurizado e queijos cremosos. A listéria também tem uma característica bastante importante por ser capaz de invadir as células do trato gastrointestinal, como mostra essas figuras aqui do lado direito do slide, que a gente vê a bactéria entrando intracelularmente e ela consegue, a partir de uma mobilização que a gente chama de cauda de cometa, migrar e invadir células adjacentes. Nesse sentido, por essa característica invasiva, a bactéria é capaz de, eventualmente, na progressão da infecção intestinal, migrar para a região da placenta na gestante e causar, por exemplo, situações abortivas, migrar eventualmente para a região do sistema nervoso central, causando meningite, ou até mesmo a infecção de corrente sanguínea que pode progredir para uma septicemia, quando essa bactéria consegue adentrar na corrente sanguínea de um paciente. No ano de 2012, foi vinculado aí nas redes de comunicação uma reportagem onde houve a suspeita de algumas esfirras do Habib's estarem contaminadas por listéria. E na ocasião, essas esfirras foram denominadas de esfirras abortivas, justamente por essa capacidade da listéria de invadir diferentes tecidos. Mas não houve maiores acometimentos por pacientes nessa ocasião, só foi encontrada a bactéria e a rede divulgou que foi um caso isolado e que não teve nenhum comprometimento de fato abortivo e nenhum comprometimento grave aos consumidores da rede. Uma outra espécie também bastante relevante e incidente é o Bacillus cereus, que também é uma bactéria que tem a forma bacilar e ela tem como característica biológica adicional o fato de produzir estruturas de resistência chamadas endoesporos, como vocês viram aí na microbiologia básica. Então, aqui nessas microscopias, uma sem coloração e aqui na direita com coloração de Gram, a gente vê essas estruturas aqui translúcidas ou incolores, que são justamente os esporos que essas estruturas, essa espécie é capaz de produzir. Isso confere resistência a tratamentos térmicos moderados, que não usam temperaturas muito elevadas, e também possibilitam um maior tempo de permanência dessa espécie em alimentos. O Bacillus cereus, esse nome da espécie, né, ele foi configurado porque essa espécie está muito relacionada com a contaminação de grãos e cereais, principalmente quando a gente tem aquele arroz ou feijão dormido na geladeira durante muito tempo e que depois de um período é consumido. Bom, de acordo com a cepa que infecta o indivíduo, duas síndromes alimentares ou intestinais podem ocorrer. A gente pode ter a síndrome emética, que está relacionado com aquelas cepas que causam intoxicações alimentares, que tem um efeito, um período de incubação bem curto, né? Um efeito bem rápido, porque essas cepas produzem, então, uma toxina termoestável, que tem aí como função, como manifestação clínica principal, o efeito emético, o efeito do vômito, da náusea. E a gente tem também algumas cepas que produzem toxinas relacionadas com um quadro diarreico associado também à colonização bacteriana. E aí a gente vai observar um período de incubação mais longo, caracterizada pelo quadro diarreico como sintomas clínicos mais comuns. Uma outra estrela bacteriana associada ao contexto das infecções intestinais é a espécie Clostridium botulinum, que também é um bacilo capaz de formar endoesporos. Além disso, também é uma bactéria anaeróbica.
O Clostridium botulinum está associado a uma doença chamada botulismo, onde a patogênese principal está associada à produção de uma toxina, chamada de toxina botulínica. O botulismo alimentar está principalmente associado ao consumo de alimentos em conserva que não passaram por tratamento térmico adequado. A toxina botulínica ela pode ser produzida nesse alimento previamente e ingerida pelo indivíduo, provocando a doença, ou o indivíduo ele pode ingerir os esporos do bacilo e na região intestinal esses esporos germinam novamente para o seu estado vegetativo e na região intestinal a bactéria consegue iniciar a produção da toxina botulínica. Um ponto bastante importante também é com relação ao botulismo infantil, que ocorre associado principalmente à ingestão de mel para crianças menores de 1 ano. Por isso, há a recomendação que crianças menores de 12 meses não devem consumir mel. O que acontece é que alguns tipos de mel comercializados podem conter esporos dessa bactéria e que, pelas crianças menores de 1 ano não terem a microbiota desenvolvida, também associado com o amadurecimento do sistema imunológico nessas crianças, nessa ocasião, esses esporos são capazes de germinar, se tornando célula vegetativa no intestino dessas crianças e promovendo a produção da toxina botulínica. Não acontece isso em crianças maiores e em adultos, em razão de nós termos já a microbiota e o sistema imunológico amadurecido que permitem o controle da replicação dessa bactéria na região intestinal. Bem, a toxina botulínica, ela então vai ser o principal fator de virulência associado ao botulismo. O que acontece é que essa toxina, ela vai ser capaz de ser endocitada, de passar através do epitélio intestinal e chegar eventualmente na região da junção neuromuscular, como a gente está vendo aqui nessa figurinha, né? Então, do lado esquerdo, a gente teria representado a junção neuromuscular tendo um mecanismo de contração e descontração muscular normal, onde a gente tem aqui a molécula de acetilcolina sendo liberada para a contração muscular como um principal mediador desse processo. E aqui do lado direito, a gente teria a ação da toxina botulínica nessa região. Então, o que acontece é que quando a toxina, representada aqui por esse fator em cor cinza, quando ela chega na junção neuromuscular, ela interage com receptores aqui dos neurônios motores, ela é endocitada por essas células, processada, porque ela tem várias subunidades, então a subunidade A é liberada e vai ser a subunidade que vai ter o efeito direto, que vai ser atuar diretamente nas proteínas aqui que fazem a regulação da liberação de acetilcolina, que são essas proteínas chamadas de SNARs. Então, quando a subunidade A da toxina botulínica cliva essas proteínas SNARs, não há, por conseguinte, a liberação do principal mediador de contração muscular, que é a acetilcolina. Então, o quadro clínico que a gente tem aqui é a falta da contração muscular, que é compatível com o que a gente chama de paralisia flácida. Nesse sentido, como vai estar o paciente? Os sintomas iniciais serão de náusea, dor abdominal, uma fraqueza de 1 a 2 dias após o consumo do alimento contaminado e, em seguida, ele vai tendo, então, esse início da paralisia, como, por exemplo, uma visão turva, a pálpebra caída, né, que a gente chama de pitose palpebral, até progredir para um sintoma de completa paralisia, inclusive paralisia dos músculos cardíacos e respiratórios. O tratamento do botulismo ele é feito majoritariamente com soro antitoxina para conter o espalhamento e atuação da toxina botulínica.
E o mais incrível, pessoal, é que esse conhecimento biológico de uma patogênese tão grave que pode levar diversos indivíduos ao óbito, criou-se um produto biotecnológico que hoje em dia não só é utilizado para a prevenção de rugas na área de estética, mas também para vários outros tipos de tratamento, como a hipersudorese na região axilar, alguns transtornos oculares. Então, a toxina bozolínica hoje, claro, processada de forma a ser um produto biotecnológico, gerou aí benefícios para além da questão da patogênese que a gente abordou aqui. A espécie bacteriana denominada de Clostridioides difficile, que teve a sua nomenclatura modificada nos últimos anos, também corresponde a uma bactéria super importante em termos de infecções intestinais, principalmente relacionadas ao contexto das infecções intestinais hospitalares, como comentamos rapidamente na aula sobre infecções relacionadas à assistência à saúde. Essa bactéria também é um bacilo anaeróbio formador de esporos e que pode estar associada tanto a indivíduos assintomáticos, que atuam como principais reservatórios e transmissores dessa bactéria, até indivíduos que manifestam quadros clínicos, que variam desde uma diarreia benigna até quadros mais graves, como a colite pseudomembranosa e o megacólon tóxico, que pode levar, nos casos mais extremos, até mesmo à perfuração do intestino. Já foi observado na literatura científica que essa infecção, essa colonização pelo C. diff, como é conhecido na literatura, ela é desencadeada pelo uso prévio e prolongado de antimicrobianos pelo paciente, uma vez que o tratamento antimicrobiano está relacionado com um impacto na microbiota intestinal, que está, por conseguinte, relacionado a uma facilitação da colonização pelo C. difficile nessa região. Mas bora ver como que ocorre a patogênese para a formação do quadro clínico relacionado ao acometimento intestinal pelo C. diff. Bom, foi observado que as cepas mais virulentas, elas são cepas toxigênicas que produzem majoritariamente duas toxinas principais, que são conhecidas como toxina A e toxina B, também chamadas de TCDA e TCDB, que é de toxina de Clostridioides difficile A e B. Bem, essas toxinas, elas vão induzir diferentes mecanismos biológicos que culminam com o impacto no epitélio intestinal. Entre essas funções biológicas, a gente tem essas toxinas atuando na indução de produção de mediadores inflamatórios, não só pelas células epiteliais da região intestinal, mas também por fagócitos e mastócitos, que levam ao aumento da permeabilidade vascular e o recrutamento de células imunológicas, como, por exemplo, neutrófilos e monócitos, que então vão induzir a ocorrência de um processo inflamatório aqui nessa região. Além disso, as toxinas A e B também são capazes de romper as junções intercelulares, na verdade, espalhando mais toxina pelo epitélio e alterando também a dinâmica de absorção de líquido e moléculas aqui nessa região, que são compatíveis com o quadro diarreico. Além disso, também já foi associado a produção dessas toxinas com a indução de quadros de apoptose ou mecanismos de apoptose nas células epiteliais, que também contribuem para a destruição desse epitélio. Então, o que a gente vai ter resultante do processo inflamatório e impacto nas células epiteliais é a formação de um tecido impactado que é caracterizado pela formação da chamada pseudomembrana, que é visualmente observada em exames de imagem por uma coloração amarelada, como a gente vê aqui nessa figura, né? Então, do lado esquerdo, a gente tem a mucosa intestinal íntegra
E do lado direito, a mucosa acometido por esse processo inflamatório e de destruição das células epiteliais, que é observado aqui por essas manchas, essas regiões amareladas, compatíveis com o que a gente chama de colite pseudomembranosa. Nossa última estrela bacteriológica dessa parte da aula é então a espécie Staphylococcus aureus, associada principalmente a casos de intoxicação alimentar. Essas bactérias têm a forma de cocos e arranjos típicos em estafilococcus, que dão nome ao gênero bacteriano, e uma característica bastante importante é que é uma espécie tolerante a relativamente altas concentrações de sal, o que permite que ela fique em determinados alimentos mais salgados. Mas essa bactéria está presente principalmente em situações de buffets e também em alimentos de confeitaria. A intoxicação alimentar associada a essa bactéria está relacionada à produção de enterotoxinas, que são previamente produzidas nos alimentos e são estáveis ao calor, elas suportam temperaturas de até 60 graus. E que o principal mecanismo biológico que manifesta aí os sinais e sintomas clínicos no paciente é o efeito emético, onde o paciente vai ter principalmente vômitos dentro aí de 1 a 8 horas após a ingestão do alimento contaminado. Em algumas situações pode haver o desenvolvimento de quadro diarreico, mas são situações menos comuns.